Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar aqui continuidade aqui nossas aulas de matemática. Mais uma semana aqui com vocês, né? Estamos aí quase encerrando nosso ano letivo, esse ano letivo de 2020, tão conturbado, né? Cheio de mudanças e aprendizados para todos nós, para vocês aí em casa, para nós professores aqui também. Então nós estamos aí quase chegando aí à reta final aí do nosso ano letivo, tá bom? Mas ainda temos aula por aqui, certo? E hoje nós vamos ver aqui um conteúdo bem interessante. Mais uma vez, como vocês já estão sabendo, nesse mês de janeiro a gente está fazendo essas revisões, vendo os conteúdos mais importantes aí que vocês já viram, tem conhecimentos, para a gente só reforçar esse aprendizado de vocês aí durante essa pandemia, tudo isso aí, tá bom? Então hoje nós vamos ver um conteúdo bem interessante, vocês já começaram a ver a introdução aí com o professor Caio, que é sobre as equações, né? Hoje nós vamos ver aqui principalmente problemas, a gente vai resolver muitos problemas envolvendo equações. E esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo extremamente importante, até para você que está lá no ensino médio, lá no ensino superior, você tem que saber resolver essas equações, porque muitos conteúdos, muitos problemas acaba recaindo numa equação do primeiro grau, né? Que é o que a gente vai ver aqui, as do primeiro grau. A gente já viu as do segundo grau, né? Mas a gente vai rever aqui as equações do primeiro grau. Elas são extremamente importantes, tá bom, pessoal? Então pegue o materialzinho de vocês, fiquem comigo. Nós vamos, mais uma vez, nós vamos aqui fazer muitas atividades. Essa aula de hoje ela é baseada só em atividades, certo? Para a gente rever aí o que vocês aprenderam, né? E pegue aí o material de vocês, porque vocês vão trabalhar bastante nessas aulas de hoje, tá bom? Então aí nosso conteúdo aí, pessoal, as equações polinomiais do primeiro grau. Equações polinomiais do primeiro grau. E aí nós temos nossa habilidade de hoje, que essa habilidade, pessoal, ela é uma habilidade lá do 7º ano, né? F07, isso aí significa que é uma habilidade lá do 7º ano. E qual é a habilidade? Vamos ver aí, ó. Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Então, lá no 7º ano, vocês veem muito a questão da propriedade da igualdade. Qual é essa propriedade da igualdade, pessoal? A equação, você sabe lá que tem, a equação ela tem uma variável, né? Uma letra, que é um termo que você precisa identificar, e tem o sinal de igual, né? Então, as propriedades da igualdade é o seguinte, numa igualdade, se você somar um número do lado direito, você tem que somar o mesmo número do lado esquerdo. Se você subtrair o número do lado direito, você tem que subtrair o número do lado esquerdo. Lembrando que esse lado esquerdo e lado direito, ele é conhecido como lado esquerdo, né? O primeiro membro, que está antes do igual, lado direito, segundo membro, né? Que está depois do igual. Então, essas definições aí vocês lembram, né? Primeiro membro e segundo membro. Só que aí a gente já aprendeu uma técnica, né? Uma coisa bem mais rápida, que vocês lembram que é passar o termo para o segundo membro, para passar um termo para o primeiro membro, né? O que está no primeiro membro vai para o segundo, o que está no segundo vai para o primeiro, pode ir, né? Só que aí tem aquele caso importantíssimo, que é onde acontecem os erros dos alunos. Porque quando você muda um termo de membro, ele tem que mudar de sinal, né? Vamos ver isso aí com exemplos. Como eu disse para vocês, nossas aulas de hoje elas vão ser baseadas em problemas, né? Então, isso que eu falei para vocês, a gente vai ver muito em problemas, a gente vai discutindo aqui dentro dos problemas. E o primeiro problema que eu quero conversar com vocês é sobre a questão da balança aqui em equilíbrio, né? Diz aí, ó, a figura abaixo representa uma balança em equilíbrio, onde as 3 melancias têm o mesmo peso, certo? O peso de cada melancia aqui esse peso está entre aspas, né? Porque na física, quando a gente vai estudar isso, a gente sabe que o que a gente mede aqui não é o peso, né? O que a gente mede aqui é a nossa massa, que é 10 quilos, 3 quilos, 50 quilos, né? Isso aí é a massa. Mas a gente entende isso aí popularmente como peso, então vamos deixar como peso, tá certo? Então, essa aqui, a questão da balança em equilíbrio, é uma das principais definições, um dos principais inícios das definições das equações que você entende.
que a gente vê, né? Porque aquele sinal de igualdade, ele funciona como sendo o centro de uma balança em equilíbrio, ou seja, o que está no segundo membro pesa, equivale à mesma coisa que está no primeiro membro. Então é como está nosso problema aqui. Essas balanças hoje em dia até elas não são mais utilizadas, né? Difícil a gente ver essa balança assim de 2 pratos, né? De 2 braços, 2 pratos. Hoje em dia as balanças são todas digitais, enfim. Mas isso aqui antigamente era muito conhecido, né? Não sei se vocês aí jovens de hoje já viram uma balança desse tipo, mas enfim, vocês sabem que essa balança está em equilíbrio, significa o quê? Que o peso que tem do lado esquerdo pesa a mesma coisa do lado direito. E aqui ele disse algo interessante, né? Ele disse que nós temos aqui 3 melancias, certo? Nós temos 3 melancias e elas têm o mesmo peso, ó. As 3 melancias pesam a mesma coisa. Então ele quer saber o peso de cada melancia, beleza? Então a gente vai pensar o seguinte, ó. Se eu tirar essa melancia daqui e tirar uma melancia daqui, porque aqui tem 2, aqui tem uma, né? Se eu tirar uma melancia daqui e tirar uma melancia daqui, vai continuar em equilíbrio, certo? Porque, como ele disse, as melancias elas têm o mesmo peso. Então, se eu tirar uma melancia do lado, eu tenho que tirar do outro, vai continuar igual. Então, significa o quê? Ó? Que essa melancia mais 7 quilos, olha só, que a melancia mais 7 quilos, ela é igual a 12 quilos, certo? Ela é igual aí a 12 quilos. Opa, passou. Então, ó, deixa eu apagar bem aqui. Pronto. Então, significa o quê? Então, olha, qual é o peso que vai ter essa melancia para que esse lado aqui seja 12? Ora, se aqui é 7, para chegar em 12 falta quantos, pessoal? 5. Então, significa simplesmente que a melancia ela tem 5 quilogramas. Uma bela melancia, né? 5 quilos, melancia grande, boa, danada, né? Então, isso aqui é a primeira definição, como eu disse, a primeira coisa que você vê lá sobre equações, que é a questão da balança em equilíbrio. Você tem que entender que o que está de um lado da igualdade equivale à mesma coisa que está do outro lado da igualdade, no primeiro membro e no segundo membro. Então, se você tirar de um lado, para ela continuar valendo a mesma coisa, sendo igual, continuar em equilíbrio, eu tenho que tirar a mesma coisa do outro lado, tá certo? Então, essa é uma das primeiras definições, beleza? Muito bem. Aí a gente vê isso aí, pessoal, nesse segundo exemplo aqui, ó, a gente vê isso aí numa equação desse tipo. Nós temos aí a raiz da equação 5a menos 3 igual a 2a menos 9 corresponde a. Então, olha, aqui é para a gente ver o intuito da equação. Para que serve a equação? Como é que a gente resolve a equação? O que é resolver a equação? Resolver é achar essa raiz, achar a solução, certo? Solução, raiz, são essas as definições que a gente chama lá na hora de resolver uma equação, pessoal. Mas aí como é que a gente faz para achar essa raiz? O que é achar essa raiz? A gente vai ter que achar como a gente fez na questão anterior da balança. Para a gente saber solucionar, qual era a pergunta lá? Era achar o peso da melancia. Então aqui, a melancia era o valor desconhecido, o peso da melancia era o valor desconhecido. Então lá era uma situação prática, uma situação do dia a dia que vocês conhecem. Mas se tiver um problema assim, certo? Se tiver um problema aqui, que é com letra, que é o que vocês sabem que mais acontece. Então o que é solucionar aqui? É achar o valor do A. Esse nosso A aqui é como se fosse nossa melancia. A gente tem que saber qual é o valor desse A para que essa balança aqui, nós estamos aqui nessa equação, ela vai funcionar como uma balança, para que essa balança continue em equilíbrio. Ela está em equilíbrio. Agora eu quero saber quanto é que vai ser esse A para que isso aconteça, para que essa balança esteja em equilíbrio, certo? Na maioria dos problemas aparece X, né? Vocês já veem muito isso. Muitos alunos, às vezes a gente troca de X por A por B, aí já não sabe fazer. Muito cuidado. A variável pode ser qualquer letra, certo? É porque comumente a gente usa X, mas não necessariamente é sempre X, tá bom? Então aqui a gente vai usar o que eu disse para vocês, né? A gente não vai utilizar, vocês já estão no 9º ano, a gente não vai, subtrai desse lado aqui, tira 3, desse lado do outro lado, tira 9, não sei o que, tal. A gente não vai fazer desse jeito, a gente vai fazer do modo direto. Qual é o modo direto? Que a gente sabe. Primeira coisa, tem que passar quem tem letra para o primeiro membro, certo?
Vamos ver aqui, ó. Lembrando, ó, isso aqui é o primeiro membro, 5A menos 3. Isso aqui é o segundo membro, certo? Aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo membro, certo? Então, vocês lembram, para a gente resolver uma equação assim, a gente tem que passar tudo que tem a variável, que tem a letra, no caso aqui é o A, tudo que tem A para o primeiro membro. E tudo que não tem A, que não tem variável, que está termo independente, a gente passa para o segundo membro, para depois do igual. Então, é simples. A gente vai primeiro copiar tudo, colocar tudo que tem A. Então, quem é que tem A aqui? 5A, então vai ficar, ó, 5A. E aqui tem que prestar atenção o seguinte, pessoal, ó. O 2A, se você ver, ó, ele está no segundo membro, certo? Ele está no segundo membro. Só que ele vai ficar lá no primeiro, ó, porque eu não vou botar igual a aqui ainda, eu vou colocar o 2A. Então, o 2A aqui, ó, ele está positivo, então ele vem para cá negativo, né? 2A. Aí sim, ó, acabou o que tem A, botei tudo que tem A, tudo que tem variável. Não tem mais na nossa equação, eu botei todos. Então, como eu botei todos, a gente coloca igual, né? E agora eu vou botar o que está faltando, a gente preencher, copiar. Que é quem? Menos 9. Eu poderia colocar o menos 3 aqui, o 3, né? Poderia, tanto faz, aqui a ordem não interessa, você não pode esquecer de nenhum, né? Então eu gosto de começar por quem já está no segundo membro, porque eu estou colocando aqui ó, o igual aqui, então o que vier para cá agora é segundo membro, né? Então tem o menos 9 e tem aqui o menos 3, só que o menos 3 está onde, ó? Está no primeiro membro. Como ele vai ficar aqui no segundo, ó, o igual está aqui, então aqui é segundo. Então ele está menos 3, então ele vai para cá, ó, mais 3, certo? Aquela regra, mudou de membro, mudou de sinal. Muito bem. Então, agora a gente faz as contas, né? 2A, aliás, 5A menos 2A. Então, a gente faz a conta só com os números. 5 menos 2 é 3. E o Azinho a gente repete, né? E aqui, ó, menos 9 mais 3. Olha, nós vimos na semana passada as operações com números inteiros, né? Então, essa operaçãozinha aqui, pessoal, menos 9 mais 3, vai dar menos 6. Cuidado com o sinal, né? Então, para a gente descobrir A, vocês sabem, esse 3 está multiplicando o A, ele tem que ir para o outro membro dividindo. Menos 6 dividido por 3. Isso aqui vai dar menos 2, né? 6 dividido por 3 é 2. Então, no caso aqui, nós temos a letra B de bola. B de bola é a resposta aí. Então, nós vimos esses dois problemas. Vocês precisam, só para a gente dar essa introdução nos problemas que vem por aí, que eu vou deixar agora com vocês, depois fazer as resoluções, tá bom? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham relembrado. Vamos ver aí. Olha aí, eu fiz outra da balançazinha para vocês entenderem, né? Em um lado da balança, há 8 laranjas e 10 maçãs. Cada maçã pesa 100 gramas. E o peso de cada laranja não é conhecido, certo? A gente não sabe aí o peso das laranjas. Mas podemos considerar que todos são iguais. Então, as laranjas, claro, para a gente resolver isso aí, eles têm que ter sempre o peso igual. Isto é, tem o mesmo peso, beleza. Do outro lado, há um peso de 2 quilogramas. E aí a gente já fez a conversão, né? Porque isso é importante. Como as maçãs elas estão em gramas, então o peso do outro lado tem que estar em grama para a gente fazer as contas. Mais 2 quilogramas são 2.000 gramas, certo? Que mantém equilibrada a balança. O peso de uma laranja em gramas é. Então aí eu quero saber o peso da laranja. Vejam as quantidades, veja que já tem maçã. E aí vocês vão conseguir fazer, tá? Vou dar aí 2, 3 minutinhos aí para vocês tentarem fazer. A gente volta já com as resoluções, com a resolução. Vamos lá, pessoal.
E aí, meus queridos, conseguiram fazer essa questão? Parecida lá com a primeira, né, que eu fiz lá da balança, né, pessoal? A questão aqui é o seguinte, porque você não vai cortar, não vai tirar lá naquela primeira lá da balança, da melancia, a gente podia tirar uma melancia de um lado, a melancia do outro, né? Aqui a gente não consegue, porque a gente não vai fazer isso, né? Mas aqui a gente já vai considerar o seguinte, olha só. Como ele disse aqui, ó, que cada maçã pesa 100 gramas, e nós temos quantas maçãs? Nós temos 10, né? Então, ó, 10 maçãs vezes 100 gramas, isso aqui vai dar, 10 vezes 100 é 1000 gramas, ok? E desse lado aqui a gente sabe que tem 2000 gramas, que são os 2 quilos. Então, desse lado aqui a gente já sabe que essas maçãs, ó, essas maçãs aqui, elas pesam quanto? 1000 gramas. Então aqui a gente já vai saber o seguinte, né? A gente já vai saber o seguinte, que 8, né, laranjas, ó, 8 laranjas pesam, é igual a 1000 gramas, ok? Beleza? Isso aqui é um J, viu, pessoal? Não pensar que é um G não, que isso não é um G não. Muito bem. Então, ó, 8 laranjas pesa 1000 gramas. Por quê? Mais uma vez, ó, eu sei que aqui tem 1000, aqui tem 2000. Então, aqui desse lado precisa dar o quê? 2000 gramas, que é para ficar igual a esse. Como as maçãs já pesam 1000, então as 8 laranjas têm que pesar 1000. Então, como é que a gente faz para saber uma laranja? Basta pegar 1000, né, que é o peso delas, e dividir pela quantidade, que são 8. 1000 dividido por 8, pessoal, vai dar 125 gramas, certo? Se fizer essa divisãozinha aí direitinho, 1000 dividido por 8 vai dar 125. Então, cada laranja aí pesa 125 gramas. 125 gramas. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido aí, tá, pessoal? Muito bem. Vamos lá, vamos para o exemplo 4. Aqui eu quis que vocês relembrassem aí a questão de equações quando aparece parênteses, né? Quando aparece assim parênteses, como é que a gente resolve? Então tem as técnicas, né? Quando a gente tem aqui, ó, um número antes do parênteses e quando a gente tem um sinal de menos antes do parênteses. O que é que a gente faz? Relembram disso? Esse 3 aqui vocês sabem que ele vai multiplicar e esse menos aqui ele vai só mudar o sinal de quem está dentro do parênteses, certo? Então vamos ver se vocês conseguem aí fazer essa questãozinha aí. A gente volta já aí com a solução. Vamos lá.
E aí, pessoal, conseguiram? Relembraram aí? Lembraram de como fazer isso aí? Vamos lá. Então, como eu disse, ó, quando a gente tem aqui um número coladinho no parênteses, aqui eu não botei sinal, né? Mas pode vir o pontinho ou não, pode vir só coladinho assim. Se tiver aqui só coladinho, significa que é uma multiplicação, certo? Então a gente tem que multiplicar o 3 por todos que estão dentro do parênteses. Então vamos lá. 3 vezes x, pessoal, 3x menos 3 vezes 2 é 6, ok? E aqui, pessoal, quando tem um sinalzinho de menos, só um sinal, ó, não tem um número aqui, ó, só tem o sinal de menos. Então, esse sinal de menos, ele vai só fazer o jogo de sinal com quem está dentro, né? Vou fazer o jogo de sinal, você lembrar daquela regra. Quando o sinal é menos, muda o sinal dos termos que estão dentro do parênteses. Se aqui fosse um sinal de mais, né? Se aqui fosse um sinal de mais, o sinal dos números que estavam dentro permaneceria o mesmo. Então, como é menos, vai mudar o sinal dos que estão dentro. Então, aqui é mais, vai ficar menos 1. E aqui é mais, vai ficar menos x, né? Igual a 13, que não tinha nada para fazer. Pronto, agora ficou como aquele exemplo número 2, né? O exemplo número 2 que a gente fez, que tem que deixar no primeiro membro quem tem x, no segundo membro quem não tem x, né? No caso aqui a letra é x. Então, olha só, vai ficar, ó, vamos repetir, ó, 3x, aqui menos x. O menos x não vai mudar, o igual está aqui, então ele ainda está no primeiro membro, então continua, certo? Menos x. Pronto, ó. Acabou tudo que tem x, o que é que a gente vai fazer? Colocar igual. Depois do igual tem quem, pessoal? 13, certo? Esse menos 1, esse menos 6 e o menos 1, ó, eles estão no primeiro membro. Eles vão lá para o segundo, então eles têm que mudar de sinal. Então vai ficar aqui, ó, mais 6, mais 1, certo? Era menos 6, ficou mais 6, menos 1 ficou mais 1. E agora fazendo as contas, ó, 3x menos x, pessoal, 2x, certo? Aqui dá para a gente fazer até direto, ó. 13 mais 6 dá 19, 19 mais 1 é 20, certo? Então, x vai ser 20 dividido por 2, que é 10. 20 por 2 é 10, letra C de casa. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos lá, vamos para a questão número 5. Questão número 5, que está ficando muito fácil. Olha aí, para a gente relembrar também uma equação com fração, né? Equaçãozinha aí com fração, que é para a gente não deixar de fazer, lembrar, né, pessoal? Às vezes vai ser preciso. Então, vamos tentar fazer aí, daqui a pouco eu volto.
Bom, pessoal, como nossa aula está se encerrando, eu espero que vocês tenham conseguido fazer aí, né? Nossa primeira aula está se encerrando, mas na próxima aula eu já vou abrir a aula resolvendo essa questão aí, tá bom? Então fique aí, não saia daí, que a gente volta já já com a resolução dessa questão, tá bom, pessoal? Até já! Vamos lá, pessoal, como eu disse, era rápido, estamos de volta, vamos continuar aí resolvendo aí nossas questões sobre equações do primeiro grau. Na última aula eu deixei aí uma atividadezinha para vocês, vocês com certeza já fizeram, ficou agora só para eu resolver aí para a gente ver se vocês acertaram, tá bom? Tenho certeza que a maioria de vocês aí com certeza acertou, né, pessoal? Então na nossa última aula ficou essa equaçãozinha aí envolvendo fração, né? Que é para descobrir a solução dessa equação. E aí eu pergunto a vocês, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está numa equação que tem fração, pessoal? O que é que a gente tem que fazer primeiro? Tirar o MMC, né? Tirar o MMC dos denominadores. Quais são os? Eu vou tirar aqui no cantinho, ó, dos denominadores aqui. Isso é 2, 6 e 9, né? Então, tirar o MMC, a gente vai dividir por 2, porque aqui dá para dividir, a gente pode começar por 2, porque 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3, 9 dividido por 2 não dá, né? Então, repete o 9. Repete o 9. E agora? Não dá mais para fatorar por 2, né? Porque agora só temos o 3 e o 9. Aqui já deu 1, beleza. Então, só dá por 3, né? Repete o 1. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. E agora só sobrou o 3, que só dá por 3 mesmo, né? 1. 3 dividido por 3, 1. Então, multiplicando, pessoal, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3 é 18, beleza? Então, o nosso MMC aqui é 18. E aí, ó, não sei se vocês lembram que eu faço sempre um pouco diferente lá da soma de fração, né? Porque lá na soma de fração a gente bota um denominador para cada fração. Aqui eu só boto um denominador para cada membro, né? A gente faz o seguinte, ó, eu faço o seguinte, ó, 18 igual e aqui 18, certo? Primeiro membro, segundo membro. E aí o que é que a gente faz? A técnica é aquela mesma, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Então, lembrando que nós temos aqui o 2, pessoal, que embaixo tem 1, né? Então, não pode esquecer dele, ó. 18 dividido por 1 é 18. 18 vezes 2, pessoal, é 36. Nossa variável aqui é y, né? Atenção. 18 dividido por 2 é 9. 9 vezes y, pessoal, é 9y. Tudo bem. 18 aqui agora, ó. 18 dividido por 6, pessoal, é 3. 3 vezes 1, 3. Menos, né? 18 dividido por 9 é 2. 2 vezes y, 2y. Então, ó, eu boto só um denominador em cada membro, porque aqui a gente vai usar a técnica lá da primeira questão, lá da melancia, lá da igualdade. O que é que a gente pode fazer aqui, ó? Eu tenho aqui um denominador 18 no primeiro membro, no segundo membro todo. Aqui também eu tenho um 18 no primeiro membro todo. Então, esse 18 aqui a gente pode tirar, né? Cancelar, porque eles vão continuar sendo a mesma coisa. Aquilo que eu disse lá no início daquela primeira aula. Se eu tenho uma coisa do lado e eu tenho a mesma do outro, se eu posso acrescentar do lado no primeiro membro, como eu posso retirar, acrescentar no segundo membro. Se eu for retirar no primeiro membro, eu tenho que retirar a mesma coisa no segundo membro. E aqui a gente está vendo que esse 18 ele está no denominador no primeiro membro e no segundo membro. Então, a gente pode retirá-lo, tá? Então, nós ficamos aqui com o quê? Nós ficamos com 36 mais 9y igual a 3 menos 2y. Foi o que sobrou, certo? E aí, vai recair naquele segundo, que tem y vai para o primeiro membro, que não tem para o segundo. Então, vamos ver, ó. O que é que nós temos aqui, ó? Aqui nós temos o primeiro membro, né? Tá aqui o igual, aqui é o primeiro membro. Então, vai ficar 9y, certo? 9y.
Falta a gente colocar aqui o menos 2y, só que o menos 2y está no segundo, então ele vem para o primeiro, ele vem mais, certo? Pronto, não tem mais nada com y, coloca igual. O que é que falta colocar? 3, certo? Está no segundo membro. Falta colocar quem, ó? 36. Por isso que eu faço esses tracinhos aqui embaixo, pessoal, para você não esquecer ninguém, né? Ó, coloquei o 3, falta o 36. Só que o 36 está no primeiro membro e ele está positivo. Então ele vem para cá, negativo. Ok? Muito bem. Então, vou fazer essa continha bem aqui, ó. 9y mais 2y, pessoal, vai dar 9 mais 2 é 11, né? Y igual 3 menos 36, isso dá menos 33, né? Sinais diferentes a gente diminui, né? Então, y vai ser menos 33 dividido por 11. Isso dá quanto? Isso vai dar menos 3, né? 33 dividido por 11 é 3, sinalzinho de menos. Então, aqui ficou mais uma vez aqui a letra B de bola. B de bola. Então, pessoal, essas primeiras aí foram mais para vocês resolverem a equação, né? Pegar a prática, rever a prática de resolver a equação. Agora nós vamos passar para os problemas propriamente ditos, né, pessoal? Porque esses problemas aqui, eles aqui, o que ele tem de mais complicado, de mais chato, é você elaborar a equação. A equação, ela não está já colocada. Você tem que fazer a equação e resolver para achar a solução do problema. Vejam só, temos aí, ó, a soma de 3 números naturais consecutivos é 216. O menor deles é. Então, aí são 3 números naturais consecutivos, certo? Consecutivos, vocês sabem, um depois do outro, né? Por exemplo, 1, 2, 3 consecutivos. 50, 51, 52, 3 números consecutivos. E aí eu quero saber aí o menor deles, beleza? Tem que lembrar aí dessa técnica de números consecutivos, como é que a gente faz. Vou dar aí uns 3 minutinhos para vocês e a gente volta já com a solução. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal, de volta. Essa daí é sempre uma questão bem complicadinha, porque na maioria das vezes os alunos não lembram, né? A questão dos números naturais consecutivos. Então, pessoal, olha, nos problemas, a gente vai ter que identificar algumas coisas com letras, né? Com variável. No caso aqui, a pergunta final que ele quer sempre é um bom direcionamento. Então, o que é que ele quer? Ele quer saber o menor desses números, né? Então, eu vou chamar esses números aí, ó, o primeiro número vai ser x, certo? O menor, que é o menor, ele vai ser x. Agora, qual vai ser o número que vem depois de x? Por exemplo, qual o número que vem depois de 10? 11, que é o consecutivo dele, né? O número depois de 10 é 11. O número depois de 20, 21. O número depois de 35, 36. O que é que acontece para a gente chegar no consecutivo, pessoal? A gente sempre soma 1. Então, para a gente saber o consecutivo de 10, só basta somar 1, que é 11. 10 mais 1 é 11. Para a gente achar o consecutivo do 20, basta somar 1, que é 21. Então, para a gente achar o consecutivo do x, o número que vem depois do x é x mais 1. E qual o número que vem depois de x mais 1? X mais 2, certo? Então, é assim que são os números consecutivos. Esses são os três números que eles estão falando aqui, ó. O primeiro, o segundo número e o terceiro número. Esse é o menor, esse é o do meio, esse é o maior, certo? Isso pode acontecer se fossem números pares, pessoal. Então, o primeiro número seria x, o segundo seria x mais 2, e o terceiro seria x mais 4, certo? Por quê? Para a gente achar os números pares, aumenta de 2 em 2. Mas aqui os números que a gente está procurando são esses três, ó. Aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Então, ele disse o quê? Ó? Que a soma dos três, Então, vamos somar os três, ó. X mais 1 mais x mais 2. Isso tem que dar quanto? 216. Foi o que ele disse. Então, aqui nós temos nossa equaçãozinha armada, né? Ó. X mais 1, x mais 2. Certo? É igual a 216. Então, basta a gente ajeitar agora, ó. Então, a gente vai ter, ó, x, né? No primeiro membro, porque o igual está aqui, né? Então, todos esses x estão no primeiro membro. Igual. Do lado do segundo membro, tem quem? 216, né? Falta a gente colocar aqui, ó, mais 2, mais 1. Então, a gente vai colocar menos 2, menos 1, né? Porque ele estava no primeiro, mudou de lado, né? X mais x mais x, isso aqui dá 3x. E aqui dá até para a gente fazer direto, né? Ó, 216 menos 1 dá 214. 214 menos 1 vai dar 213. Então, x, pessoal, vai ser 213 dividido por 3. Fazendo essa divisão, pessoal, a gente vai achar 71, certo? 71. E aí, o 71 é o número menor que a gente quer, né? No caso aqui, daria a letra D. Então, quais são esses três números, pessoal? Ó, 71, 72 e 73. Se você somar esses três aqui, né, com certeza você vai ver que dá 216, certo? Então, o que é mais complicado dos problemas é armar, né? Armar a equação, montar a equação que define aquele problema. Porque depois de montar, eu tenho certeza que vocês sabem resolver, certo? Vamos lá, vamos testar mais um aqui. Bom, pessoal, olha só. Questão número 7. Numa caixa há bolas brancas e bolas pretas, num total de 360. Então, tem 360 bolas, certo? Se o número de bolas brancas é o quádruplo de pretas, então o número de bolas pretas é. Então, o quádruplo, vocês lembram o que significa o quádruplo, né? 4 vezes alguma coisa. Então, essa questão aqui ela é uma questão até, acho que relativamente fácil para vocês montar esse problema e fazer, tá? Vou dar aí só 2 minutinhos para vocês fazerem essa questão, a gente volta já. Vamos lá.
E aí, pessoal, rapidinho, deu para fazer, né? Se a gente monta essa equação, ela não vai dar, não precisa nem ajeitar, a gente passa direto para a resolução. Mas é o seguinte, veja que a gente tem aqui uma relação entre bolas pretas e bolas brancas, né? Então é muito interessante você escrever aqui, né, ó, as bolas pretas, certo? E nós temos aqui as brancas. Então, olha, veja que o que ele quer saber é o número de bolas pretas. Só que isso aqui é importante, ó. A gente sabe que todas as bolas dá 360, todas as bolas que estão aí nessa caixa. Só que essa informação aqui é importante, ó. Se o número de bolas brancas, as brancas é o quádruplo de pretas. Então vejam ó, que as brancas, ela depende da quantidade de pretas, certo? Porque se tiver 10 pretas, as brancas são quanto? 40, porque é o quádruplo das pretas. Então, mas eu não sei quantas bolas pretas tem. Então, bolas pretas eu vou dizer que tem X e bolas brancas, pessoal, vai ser 4X, certo? Porque esse aqui é o quádruplo, né? Lembra do quádruplo? 4X. 4 vezes a quantidade de bolas pretas. Como eu disse, se tiver 10 bolas pretas, vai ter 4 vezes 10 bolas brancas, 40. Se tiver 50 bolas pretas, vai ter 4 vezes 50, 200 bolas brancas, e assim sucessivamente. Então, montando com variável, fica desse jeito, certo? E como é que a gente vai montar o problema? Bem aqui nesse total, ó. Total é quanto? Somando as duas, as pretas e as brancas, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, a quantidade de bolas pretas, que é X, mais a quantidade de bolas brancas, que é 4X, tem que dar 360, certo? Tem que dar aí 360. Então, pessoal, veja que a gente não precisa passar ninguém para o segundo membro, nem para o primeiro, nem nada, já está só no ponto. Aqui só tem termos que tem X, aqui está o termo que não tem X. Então, só basta resolver, ó. X mais 4X, 5X, igual a 360, né? Então, X, pessoal, vai ser 360 dividido por 5. 360 dividido por 5, pessoal, dá 72, certo? Então, nessa caixa tem 72 bolas pretas, porque X é a quantidade de bolas pretas. Se ele tivesse perguntado a quantidade de bolas brancas, se o problema perguntasse a quantidade de bolas brancas, aí a gente teria que fazer ainda uma continha. Qual era a continha? 4 vezes 72, né? Ó, gente, porque a quantidade de bolas brancas é 4x, então seria 4 vezes o x que deu 72. Vamos ver quantas bolas brancas tem, né? 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 7 dá 28. Pronto, tem 288 bolas brancas e 72 bolas pretas, ok? Muito bem. Vamos lá, vamos para a questão número 8. Essa é bem fácil, né? Essa daqui eu fiz uma bem fácil para vocês fazerem aí também 2 minutinhos aí, vocês vão conseguir resolver. Diz aí, ó, a soma de um número com a sua quinta parte é 2. Qual é esse número? Vamos lá, a gente volta já com a resolução.
lá. E aí, conseguiram? Então diz aí, pessoal, a soma de um número com a sua quinta parte é 2. Qual é esse número? Então eu pergunto, qual é esse número? Então esse número é x. X aí é o número, né? Então o que é que ele fala desse número x? Ele diz que a soma é o mais, né? A soma. Então para a gente somar tem que ter duas parcelas, né? A soma de um número, esse número é o x, e a sua quinta parte. Qual é a quinta parte de x, pessoal? X sobre 5, né? Ele disse que é 2, soma desses dois números aqui, né? Isso que é 2. E aí ele quer saber quanto é esse x. Então tá aí montado o problema, ó. A soma de um número que é x com a sua quinta parte é 2. Qual é esse número? Então vejam que aqui ficou uma equaçãozinha com fração, né? Lembram lá que a gente viu as frações? Eu vou fazer aqui 5 aqui desse lado aqui o 5, né? Divide pelo de baixo, lembrando que aqui tem 1 e aqui também tem 1, certo? Então 5 dividido por 1 dá 5. Ah, por que eu não fui tirar MMC e tal? Porque só tem um denominador, pessoal, que é o 5, né? Só tem um denominador. A gente tira MMC quando tem 2 ou mais, né? Se tem só um denominador que é o 5, então o MMC vai ser o próprio 5, tá bom? Por isso que ficou aqui só o 5. 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes x, 5x, né? Mais 5 dividido por 5 vai dar 1, 1 vezes x, x. E aqui 5 dividido por 1 é 5, 5 vezes 2 é 10. Lembrando, a gente pode tirar o 5, né? Ficou aqui 5x mais x igual a 10. Então também não precisa ajeitar nada, já tem quem está com a letra no primeiro membro e quem não está para o segundo, basta fazer a conta, né? 5x mais x, 6x igual a 10, né? Então, pessoal, significa que o x vai ser 10 sobre 6, ok? Dá para simplificar, isso vai dar para simplificar por 2, né? Então, isso aqui vai ser 5, 10 dividido por 2 é 5, 6 dividido por 2 é 3. Então, a resposta aí é uma fração sem nenhum problema. Respostas também podem ser frações, ok, pessoal? Muito bem. Então vamos lá, vamos resolver aqui a questão número 9, tá? Porque nosso tempo está encerrando, eu vou fazer aqui com vocês logo, certo? Diz aí, ó, a metade do número de figurinhas de um envelope mais a terça parte do número dessas figurinhas é igual a 60. Quantas figurinhas há no envelope, certo? Então ele quer saber quantas figurinhas. Então como ele quer saber a quantidade de figurinhas, então x é a quantidade de figurinhas, né? É a quantidade de figuras, beleza? Muito bem. Aí agora nós vamos lá para ler o problema e montar a equação, né? Ele diz aí, ó, a metade do número de figurinhas. Qual é o número de figurinhas? X. Então ele diz aqui, a metade. Qual é a metade de x? X sobre 2, ok? A metade do número de figurinhas de um envelope mais, certo? Mais a terça parte. Qual é a terça parte, pessoal? X sobre 3, certo? A terça parte do número de figurinhas é igual a 60. Pronto. Quantas figurinhas há no envelope? Então a equação ficou desse jeito, beleza? Então agora a gente precisa resolver essa equaçãozinha com fração. E aqui agora, como tem dois números no denominadores, 2 e 3, a gente precisa tirar o MMC, né? O MMC de 2 e 3, 2 só dá por 2, né? Vai dar 1, repete o 3. 3 só dá por 3, né? Vai dar 1, vai dar 1. Então o MMC aqui é 6, certo? Então vai ficar aqui 6 igual, aqui também 6. Lembrando que embaixo do 60 tem 1. Vamos lá. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes x é 3x. Mais 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 60. 6 vezes 6, pessoal, 36. Aumenta um 0, 360, né? Pronto, a gente dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima. Corta aí o 6, né? Não vai precisar. Então ficou o quê? 3x mais 2x igual a 360, né? Então também não precisa ajeitar, que já tem x do mesmo lado e tal. Só basta somar, né? 3x mais 2x vai dar
5x igual a 360. Então, vou trazer para cá para a gente encerrar o x, pessoal, é 360 dividido por 5. Acho que a gente já fez até essa divisão aqui hoje, né? Uma divisão parecida aqui, igual, né? A divisão aqui, 360 dividido por 5, pessoal, é 72. Então aí, a quantidade de figurinhas que há aí nesse envelope são 72 figurinhas. 72 figurinhas. Beleza? Bem, pessoal, nossa aula está encerrando, pessoal. Nosso ano letivo está chegando quase ao fim, né? Eu espero que vocês já tenham se adaptado. A gente não sabe como é que vai ser esse ano letivo agora, 2021. Então, fiquem aí bem atentos ao final do ano letivo, façam as avaliações. A gente vai ter avaliação aí durante essas semanas, avaliação bimestral. Então, fiquem bem atentos, fiquem focados. Eu sei que ainda está meio difícil, mas daqui a pouco vai vir algum recesso, alguma coisa para a gente retomar aí os estudos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas, desse período que a gente esteve junto. A gente vai ver aí como é que vai ficar nesse próximo ano letivo. Então, um abraço a vocês e fiquem com Deus, pessoal. Olá, meus queridos alunos do 9º ano, eu sou o professor Robert, sejam bem-vindos à nossa última aula de ciências do ano letivo 2021. Na aula de hoje a gente vai abordar um tema muito importante a nível não só de questões, tá? Mas a nível de conscientização, tá bom? Então vamos lá, vamos começar logo aqui, eu tô no pique. Questões sobre ecologia, biodiversidade e preservação. Por que esse tema é o último? Porque daqui a 3 ou 4 anos, dependendo aí de quem for fazer um curso técnico, vocês entrarão na universidade. Quando vocês chegarem lá, por favor, independente do curso que vocês fizerem, tentem fazer de tudo para melhorar o mundo, tá bom? Não só para as pessoas, mas também para os outros animais, para as plantas e etc. Tá bom? Então, por isso que a gente vai focar bastante aqui em preservação. Vamos lá, primeira questão. Para dar tempo de comentar tudo que eu quero comentar, eu vou responder junto com vocês, tá bom? Primeira questão, a ecologia é a parte da biologia que estuda a relação dos organismos com o meio que os cerca, certo? Os organismos interagem entre si e com todas as outras partes não vivas do ambiente, tais como o solo, a água, a temperatura e a umidade. Essas partes não vivas são chamadas de... Vamos lá. Vamos falar de ecologia. Todos os seres vivos, pessoal, eles interagem entre si, tá bom? Você tem ali, deixa eu pensar aqui, você tem ali um macaquinho que está na floresta. Aquele macaquinho ali, gente, ele vai interagir com os outros animais, ele vai interagir com as plantas, com o solo, com a umidade, com a temperatura, com a água, tá bom? Então ele vai interagir com diversas coisas ali, tá? Essa parte dessa relação, por exemplo, do macaquinho com os seres vivos, ou seja, com os outros macacos, com as plantas, tá bom? Essa interação aí a gente chama de fatores bióticos, certo? Fatores vivos. Essa parte não viva a gente chama de fatores abióticos. Lembrem sempre que esse azinho que vem antes é um prefixo que significa uma negação, ou simplesmente não vivos, tá bom? Se fatores bióticos são fatores vivos, fatores abióticos são fatores não vivos, tá certo? E é exatamente isso que a questão quer, né? Ela quer saber quais são essas partes, como são chamadas essas partes não vivas. Então, de cara, a letra A já é fatores abióticos, tá bom? Agora, eu vou só fazer um comentário aqui sobre a letra C e a letra D. Biosfera. Esfera já é uma palavra que vem do grego, que significa literalmente esfera, tá bom? Bio significa vida. Então, biosfera é a esfera de vida.
mais especificamente a esfera de vida que recobre o nosso planeta, tá bom? Então, todos os seres vivos ou não vivos que interagem entre si ou não fazem parte da chamada biosfera, tá bom? Letra D. Letra D fala sobre nicho ecológico. O que é nicho ecológico, professor? Vamos lá. Essa daqui é importante porque tem uma pequena diferença entre nicho ecológico e habitat, tá? Você pode se deparar nisso com alguma questão daqui a um tempo. Nicho ecológico é a função, é o que aquela espécie faz onde ela vive, tá bom? Então é como se fosse o trabalho dela, qual que é a função dela. Por exemplo, um exemplo assim bem simples mesmo assim. Qual a função das abelhas? A função das abelhas em determinado local uma das funções, né? É a polinização, tá bom? Então é o que ela faz em determinado ambiente, é o trabalho dela. Existem outros, tá? No caso da abelha, existem outras funções também. Agora, quanto a habitat, é onde essas espécies podem ser encontradas, tá bom? Qual que é o endereço dela, qual que é o CEP, tá bom? Qual que é o CEP de determinada espécie, é o que a gente chama de habitat, tá bom? Então, por favor, guardem essa definição, essa diferença entre nicho ecológico e habitat, beleza? Então, como já comentei aqui o suficiente, primeira questão, letra A. Pronto. Segunda questão. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta a ordem correta dos níveis de organização em ecologia, do grupo mais restrito ao mais amplo. Certo. Antes da gente ir para a alternativa, gente, eu vou só mostrar uma imagem que eu já tinha mostrado para vocês lá quando eu falei de Carl Sagan e de que somos poeira das estrelas, né? Que aqui, ó, você começa como um átomo e aí você vai até chegar no organismo. Daqui para cá, gente, a gente vai desconsiderar um pouco para resolver essa questão, tá bom? Vamos começar bem que em organismos. Os organismos, os seres vivos, uma espécie, por exemplo, eles se unem formando populações. Diferentes populações, diferentes espécies se unem formando comunidades. Diferentes comunidades se unem formando ecossistemas. E aqui do nosso planeta a gente tem diversos ecossistemas, ecossistema aquático, terrestre, aéreo, polar, de floresta tropical, entre outros, muitos outros. Todos esses ecossistemas juntos do nosso planeta vai formar o que a gente chama de biosfera, a esfera da vida que está presente no nosso planeta, tá bom? Então, se a gente desconsiderar de átomos até sistemas e de organismos até biosfera, a gente encontra aí a alternativa correta na letra B, uma população, né? E aí a gente até desconsidera também organismos, tá? Uma população, você tem ali uma população que juntando as populações de diversas espécies vai formar uma comunidade, que por sua vez vai formar um ecossistema, que por sua vez, conjunto de ecossistema vai formar a biosfera, tá bom? Então, segunda questão, letra B. Por favor, gente, guarde essa definição aqui, tá bom? Você pode pesquisar aí na internet rapidão níveis de organização em biologia, você vai encontrar facilmente essa imagem. E ela é muito, muito, muito importante mesmo, tá bom? Então, segunda questão aí, letra B. Terceira questão. Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um fungo. Ambas as espécies são beneficiadas, guarda essa informação, ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local. Ou elas ficam juntas e sobrevive todo mundo, ou elas se separam e ninguém sobrevive, tá bom? Nesse caso aí, gente, a gente tem uma relação chamada de letra A, comensalismo, letra B, inquilinismo, letra C, mutualismo ou letra D, protocooperação. Vamos falar um pouco aqui sobre as relações entre os seres vivos. Você tem as chamadas harmônicas, que podem ser interespecíficas, ou seja, da mesma espécie, e também as interespecíficas, de espécies diferentes, tá bom? Quanto às interespecíficas harmônicas, você tem a sociedade e a colônia, tá? Onde todo mundo ganha. Você tem, quanto à interespecífica, você tem o mutualismo e a protocooperação, onde ambos ganham. Você tem o epifitismo, onde uma ganha, mas não causa prejuízo para a outra, então a outra nem perde nem ganha.
Você tem também o comensalismo, onde, da mesma forma, onde uma ganha e a outra não ganha e nem perde, tá certo? Então essas daqui, gente, são as relações harmônicas, tanto intra quanto inter. Você não precisa saber disso aqui agora, a definição assim específica, mas isso aqui vai ser muito importante a nível de questões, gente. Isso aqui é cobrado direto em vestibular. O professor do ensino médio vai fazer vocês abusarem esse assunto. Abusarem não, porque é um assunto bem legal, mas vocês vão aprender bastante esse assunto mais lá no ensino médio, tá bom? Eu ia comentar aqui as desarmônicas, só que por conta do tempo eu vou confiar em vocês e vou pedir para vocês darem uma pesquisada sobre as relações entre seres vivos chamadas desarmônicas ou negativas. Por quê? Porque para responder essa questão, gente, a gente só precisa das harmônicas positivas, ou das harmônicas ou positivas. Porque fala que os líquens estão associados com, que são algas que estão juntas com fungos. Perceba, ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, tá bom? Então, ambas as espécies são beneficiadas. Não são espécies diferentes? Sim. Ambas ganham? Sim. Então, vai ser harmônica, porque ambas ganham. Vai ser interespecífica, porque são de espécies diferentes, tá bom? E aí, dito isso, gente, a gente ficou com mutualismo, tá bom? Porque aqui, ó, no mutualismo, tá vendo que ambas ganham, e na protocooperação também. Então, ou vai ser letra C, ou vai ser letra D, tá bom? Vamos ver a definição de cada uma. O mutualismo a definição é que são indivíduos diferentes que vivem unidos obrigatoriamente para sobreviver. Então, eles têm que estar juntos para sobreviver, senão eles vão morrer. Quanto à protocooperação, são seres diferentes que se unem eventualmente para uma troca de benefícios, tá bom? Então eles não obrigatoriamente precisam estar juntos para sobreviver, eles podem se unir ali e acolá para ter ali uma troca de benefícios, tá bom? Então, como a questão ela deixa bem claro que se as espécies estiverem separadas, elas vão morrer. E aí, como a gente acabou de ver, né, a definição que fala isso é o do mutualismo. Então, a terceira questão seria a alternativa C, tá bom? Quarta questão. Sobre a biodiversidade, é correto afirmar que o tráfico de animais não prejudica a biodiversidade. Isso aqui, não tem nem como continuar, né? O tráfico de animais não prejudica a biodiversidade, prejudica sim, gente, prejudica muito. Muito mesmo, você tira animais de determinado habitat, determinado local, e coloca em outros. E aí, ela pode não se adaptar, determinada espécie, né? Ela pode não se adaptar àquele local e morrer, ou ela pode se adaptar muito bem àquele local, se reproduzir bastante, e aí você pode ali ter uma espécie que já estava naquele local, pode ser prejudiciada, e aí determinada espécie pode vir a ser extinta, tá bom? Então a letra A é um absurdo, tá? O tráfico de animais ele prejudica e muito a biodiversidade, tá bom? Letra B. A biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a fauna, pois essa não é um organismo vivo. Gente, fauna é o conjunto de animais ali de determinado local. A flora é conjunto ali de determinadas espécies de plantas de um local, tá bom? Então, fauna é considerado sim um organismo vivo. A letra B também é muito absurda. Letra C. O desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a biodiversidade em âmbito mundial. Gente, você tem a floresta amazônica aí sendo destruída, sendo destruída assim, de todas as formas, e a biodiversidade que tem ali. Justamente por conta de um desenvolvimento econômico, nem tanto urbano. No caso de urbano, a gente pode citar aqui a Mata Atlântica, que se vocês verem alguma questão perguntando qual que é o bioma brasileiro mais devastado, por favor, não marque floresta amazônica. É a Mata Atlântica, que foi reduzida a mais ou menos 7% de toda a sua área original, tá bom?
justamente por conta de um desenvolvimento urbano, que é ali já naquela região ali do Rio de Janeiro, daquela região ali um pouco de São Paulo, pega um pouquinho de São Paulo, pega o Espírito Santo também. E aí você tem um desenvolvimento urbano, gente, que causa uma perda muito grande da biodiversidade. Porque ali onde você tinha uma mata, uma biodiversidade grande, cortaram tudo para construir prédios. E os animais que estavam ali, eles simplesmente perderam a sua casa, tá bom? Então a letra C, infelizmente, ou infelizmente não, né? A letra C é um absurdo e também está incorreta. Sobrou só a letra D. A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo espécies animais, vegetais e também micro-organismos. Gente, perfeito. Diversidade tem a ver com todos, basicamente todos, né? E bio é vida, então toda a vida, toda, seja ela microscópica, macroscópica, seja ela animal, planta, bactéria, fungo e tudo mais, né? Então isso vai ser a biodiversidade, tá bom? Quarta questão, letra D. Quinta questão, a quinta questão, deixa eu ver, essa aqui, gente, é a questão que eu mais espero, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Determinados locais do planeta Terra abrigam maior biodiversidade, isso é verdade. Você tem ali áreas que não têm uma biodiversidade tão grande, né, como, por exemplo, em locais um pouco extremos, que eu estou falando dos polos. Nos polos, gente, você não tem tanta biodiversidade, você não tem tantas espécies de plantas, nem tantas espécies de animais, nem tantas espécies de micro-organismos. Só que, por outro lado, você tem ali em florestas, locais onde a biodiversidade é muito grande. Para vocês terem uma ideia, a floresta amazônica, inclusive, eu estou praticamente dando a resposta, a floresta amazônica abriga cerca de 10% de toda a biodiversidade do planeta. Tá bom? Então, se você levar em consideração o tamanho do planeta, é uma porcentagem considerável, tá? Beleza. Dito isso, marque a alternativa que indica as regiões com maior diversidade de fauna e de flora. Letra A, florestas tropicais. Floresta amazônica é uma floresta tropical. Toda vez que você vê floresta tropical, ligue a florestas assim, com temperaturas um pouco elevadas, com uma grande taxa de umidade, ou seja, chove bastante, e também que são localizadas bem próximo à linha do Equador, tá bom? E é nessa região, gente, onde a gente vai ter uma maior biodiversidade, tá? Bem grande mesmo, como eu falei para vocês aqui da floresta amazônica. Eu vou até trazer para vocês aqui, gente, alguns animais que a gente tem na nossa floresta amazônica. Aqui você tem o símbolo da floresta amazônica, né? A nossa linda onça pintada, que infelizmente está ameaçada de extinção. Quando o homem... Por quê? Porque, assim, o homem, ele está destruindo a floresta amazônica. Então, ele está, de certa forma, ali povoando. Ela está perdendo o território dela. E aí, se... Vamos supor que a pessoa faça uma casa ali na floresta amazônica. E aí, primeiro que ela está invadindo a casa da onça pintada, né? E aí, se ela vê uma onça pintada, o que ela vai fazer? Vai terminar matando. Tá bom? Então, por isso, esses daqui são um dos fatores que faz com que a onça pintada esteja ameaçada de extinção. A gente tem também, gente, aqui o mico-leão dourado, né? O que está estampado aí na nota de R$20. É outro também que está ameaçado de extinção. Um detalhe, gente, todos os animais que estão nas notas, eles estão ameaçados de extinção, tá bom? Só uma curiosidade aí. Aqui, gente, você tem o boto, né? Que é muito conhecido aqui, né? No Brasil por conta da lenda. Gente, aqui eu vou falar de um tema até um pouco legal, porque eu vou falar de um fato que talvez vocês não conheçam, que é o fato da floresta. A floresta amazônica, gente, ela, por mais que não pareça, o solo da floresta amazônica ele é muito pobre, ele é um solo arenoso, rico em areia, que quando a gente fala de solo arenoso, a gente liga bastante a solo pobre em nutrientes. Essa parte da floresta amazônica, gente, ela já foi 2 vezes o fundo do mar, literalmente o fundo do mar. A primeira vez, eu até anotei aqui, ó, entre 17 e 18 milhões de anos, e a segunda vez entre 12 e 16 milhões de anos.
Então é por isso que a floresta amazônica, gente, ela é rica não, né? O solo dela é arenoso e é um solo pobre em nutrientes. Aí você fala assim, mas professor, a floresta amazônica tem tantas árvores, como que essas árvores crescem se lá é pobre em nutrientes? Porque ali você tem uma grande camada, uma camada, né, digamos assim, de serrapilheira. O que é a serrapilheira, professor? É matéria orgânica em decomposição. É uma maneira que o nosso planeta encontra de reciclar a matéria orgânica. Então, como você tem ali folhas, animais mortos, frutas e os demais, por conta dos decompositores, isso faz com que a matéria orgânica ela volte para a terra, tá bom? Então é por isso que a floresta amazônica ela tem tantas árvores. Só que se a gente desmatar, gente, olha só essa região desmatada aqui. Eu pergunto para vocês, o solo aqui é pobre, vai ter matéria orgânica em decomposição aqui? Não vai, né? Porque aqui você está vendo que tem muitas folhas, e aí onde você tem muitas plantas, você tem animais que hora ou outra morrem, e aí a terra absorve essa matéria orgânica por conta dos decompositores, né? E aí se você não tiver nenhuma aqui, como é que essa matéria orgânica ela vai ser reciclada novamente? Esse solo, gente, ele já é pobre por si só. Se você desmatá-lo, você não vai ter essa camada de serrapilheira, esse solo não vai ter como absorver nutrientes. Portanto, ali vai ser muito difícil crescer novas árvores. Então é por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa floresta amazônica, tá bom? Ela também tem em outros países, só que a maior parte dela está localizada aqui no Brasil. E a gente não está fazendo nada para cuidar dela. Muito pelo contrário, a gente está destruindo mais ainda. Então, por isso que é tão importante cuidar dela. Existem alguns estudos que dizem que daqui a alguns anos, e aí eu estou falando já um pouco de entre centenas e milhares de anos, a floresta amazônica vai virar um deserto. Justamente por conta disso, porque como as pessoas estão desmatando a floresta amazônica, não vai ter ali essas camadas de serrapilheira, não vai ter mais matéria orgânica em decomposição em alguns locais, o que vai dificultar bastante o crescimento de árvores, tá bom? E ali, quando você não tem árvores, você não tem animais, tá bom? Só um exemplo aí. Então a gente tem que cuidar bastante da nossa floresta, beleza? E aqui é um exemplozinho de arpia, tá? Não sei se vocês já viram aqui no nosso zoobotânico, uma arpia que pode chegar até a 2 metros. Gente, a arpia é simplesmente um dos animais mais lindos que a gente tem na natureza, tá bom? E que, ao contrário de muitas espécies, a fêmea ela é maior que o macho. E não sei se vocês perceberam, aqui você tem um animal de ambiente terrestre, e aqui você tem um animal de ambiente terrestre, e aí a gente pode até falar um pouco aéreo, né, porque ele sobe em árvores. E aqui você tem um animal de ambiente aquático, e aqui você tem um animal de ambiente aéreo. Então, a floresta amazônica, gente, ela tem uma biodiversidade ali em todas as camadas, né, na água, no solo e no ar, tá bom? Um detalhe aqui que eu fiquei de falar do boto rosa, outro indício de que a floresta amazônica já foi um mar, é de que o boto, gente, ele parece um pouco, sabe com quem? Com um golfinho. Só que golfinhos são do mar, são de água salgada. E o boto é de água doce, tá? E aí a gente já entra lá em Charles Darwin. Talvez aqui tenha sido daqui há muito tempo atrás um ancestral do golfinho, tá? E aí, por conta dele estar em água doce, ele se adaptou à água doce, e o que estava em água salgada se adaptou à água salgada. E aí você teve uma ramificação formando o boto e o golfinho, tá bom? Isso aí é outro indício bem forte, mas hoje em dia, gente, a ciência ela já bate o martelo dizendo que a floresta amazônica, sim, já foi o fundo do mar, 2 vezes, beleza? Bem, falei demais, né? Quinta questão, letra A, certo? Todos os nossos animais sendo destruídos por nós. Sexta questão, preservar a biodiversidade constitui uma das condições básicas para manter os ambientes sadios do nosso planeta. Essa afirmação refere-se a uma preocupação, letra A, mundial,
porque todas as espécies levam milhões de anos para se desenvolver e muitas delas podem desaparecer do mundo em poucas décadas, se a poluição e o desmatamento indiscriminado tiverem continuidade. Gente, eu não vou nem ler as outras, a letra A está perfeita. Preservar a biodiversidade, gente, é muito, muito importante. O ser humano, ele precisa dos animais, tá? Porque quando você tem uma grande variedade de biodiversidade ali, você tem um ambiente um pouco mais propício. Já imaginou se todas as abelhas elas desaparecessem, o que aconteceria? A gente ia ter um índice de polinização muito baixo e aí a gente ia ter uma redução de florestas, de plantas. E aí a gente ia ter um aumento maior ainda de CO2 na atmosfera, causando o efeito estufa. Tá bom? Então, é muito importante a gente ver isso aqui a nível mundial. Em toda a história do nosso planeta tiveram 5 grandes extinções. A gente está a bordo da 6ª. Só que essas 5 grandes extinções, gente, foram por efeitos naturais. Foram por era do gelo, ou vulcanismo, ou a queda de um meteoro, de um asteroide, né? Como é o caso daquele famoso asteroide, né? Que extinguiu os dinossauros. Na verdade não, porque hoje a gente ainda tem dinossauro, tá? Todas as aves são descendentes de dinossauros. Então, as 5 primeiras foram naturais. A 6ª está sendo artificial, causada pelos seres humanos, tá bom? Então, a gente tem que encontrar um jeito de unir o útil, que é a evolução da nossa civilização, com o agradável, que é cuidar do nosso planeta, tá bom? Então, 6ª questão, letra A. A 7ª questão fala de um evento climático natural que vem sendo intensificado por práticas antrópicas, ou seja, causada pelos seres humanos, causando assim a problemática responsável ao aquecimento global. Aquecimento global, gente, seguinte. Desde a Revolução Industrial, você teve ali um crescente índice de CO2 na atmosfera, tá bom? Esse CO2, ele tem muito a ver com o que a gente chama de gases do efeito estufa. O que é o efeito estufa? O Sol, ele envia a luz solar, essa radiação, essa energia solar para o nosso planeta. O nosso planeta usa para se aquecer e aí o nosso planeta, ele reflete, parte dessa energia é refletida pelas nuvens e também pela superfície terrestre, tá bom? Só que por conta desses gases do efeito estufa, essa energia solar, ela não consegue escapar do nosso planeta. E aí ela fica retida, causando então um aumento gradual da temperatura média do nosso planeta. As eras do gelo foram bem comuns no nosso planeta, certo? Variando aí entre 20 e 40 milhões de mil anos. Só que a gente já estaria próximo de outra era do gelo, só que a temperatura média do nosso planeta está tão alta que hoje em dia é praticamente impossível ter outra, tá? Só que talvez a gente se torne nosso planeta, né? Quem sabe se a gente continuar destruindo, que nem Vênus. Vênus é um planeta, é o segundo planeta mais próximo do Sol, só que é o mais quente. Por quê? Porque o efeito estufa lá é muito acentuado. As temperaturas lá chegam a 400 graus Celsius, tá bom? Justamente por conta do efeito estufa, só que lá é natural. Aqui está sendo artificial por conta da gente, tá bom? Então a 7ª questão aí, alternativa correta, letra C, manifestação do efeito estufa, tá bom? Com isso daqui, gente, a gente encerra as questões por hoje, tá bom? Só que eu queria deixar um recadinho com vocês. Vamos ler esse texto junto aqui. Em 1936, o The New York Times disse que um foguete jamais seria capaz de deixar a atmosfera da Terra. Tá bom? Isso em 1936. Em 1969, a Apollo 11 pousava na Lua e o astronauta Neil Armstrong falou palavras que ficaram famosas. É um pequeno passo para um homem e um passo gigante para a humanidade. Então, anteriormente, acreditava-se que seria impossível deixar a atmosfera da Terra. Pouquíssimo tempo depois, né, 33 anos depois, o homem não só saiu da atmosfera, como atingiu o nosso satélite, que está localizado a cerca de 360 mil quilômetros de distância, tá bom? Então, nunca deixe que digam para você que algo é impossível. Pode demorar, no caso aqui demorou 33 anos, mas para vocês pode ser que demore menos. Então, no caso aqui, demorou 33 anos para acreditar que algo que era inicialmente impossível fosse não só possível, tá, como elevado, né, como a gente pudesse atingir outros pontos também.
No caso hoje, a gente planeja colonizar a Lua, que é o que a China planeja até 2030, tá? Porque lá tem muito hélio 3. Se você quiser saber um pouquinho mais, tem lá no meu Instagram um vídeo falando do hélio 3. E também do planeta Marte. O homem mais rico do mundo, recentemente, né, que aí uma semana depois ele caiu de novo para segundo, que é o Elon Musk, ele planeja colonizar Marte, terraformar Marte. Por quê? Porque pode ser que talvez, outro asteroide caia na Terra, dificultando bastante a vida a continuação da nossa espécie, ou simplesmente seja destruído por uma terceira guerra mundial, seja destruído por nós mesmos. Tá? A gente também não é muito inteligente nesse ponto aí, né? E ele tem uma frase que diz o seguinte: eu acredito que é possível que pessoas comuns escolham ser extraordinárias. Tá bom? Então, uma pessoa comum hoje, se ela quiser, depende da sua força de vontade, ela pode tranquilamente ser extraordinária. Como é o caso do Elon Musk. Indico vocês a depois pesquisarem um pouco sobre a história dele, vocês vão gostar bastante. E finalizando, né, já que a gente planeja colonizar a Lua e Marte, qual seria o próximo passo? Sair do sistema solar, encontrar outros planetas habitáveis, habitar lá? A gente simplesmente não sabe. Mas que tal a gente cuidar do nosso planeta e das pessoas que tem nele, dos animais que tem nele? Depois a gente se preocupa um pouco com isso, tá bom? É perfeitamente possível que a gente possa alinhar, no caso do Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, o segundo homem, né, atualmente, hoje, é o segundo homem mais rico do mundo, ele quer isso. Parte do dinheiro dele é para resolver os problemas da Terra e parte do dinheiro dele é para colonizar Marte, justamente para garantir a continuação da nossa espécie, tá bom? Dito isso, confio em vocês, espero bastante que vocês me chamem quando vocês ganharem o prêmio Nobel, tá certo? Fiquem bem e até a próxima.